Louvado seja o Senhor. Os pais que estão com seus filhos, tem um sermão ilustrado ali atrás, que ainda não pegou, ainda dá tempo. É tempo. É tempo de pegar o sermão, é tempo de ouvirmos a palavra também. Amados, eu quero convidá-los ao texto da palavra do Senhor, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Vamos ao texto? Texto base da nossa mensagem, Atos capítulo 1, do verso 1 ao verso de número 8. Abra sua Bíblia, acompanhe a projeção, fique atento à exposição do sermão, não feche a sua Bíblia após a leitura do texto. Assim nos diz o texto do Senhor em Atos capítulo 1, do verso 1 a 8. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que ele foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, o qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Amém. Meus amados, conforme dei a base, a ideia no início do culto, quando nós falamos de presbiterianismo e presbiterianismo no Brasil, nós não podemos negar que se aqui estamos, se aqui chegamos, não foi com base na inércia, não foi com base na timidez, não foi com base achando que as coisas caíram, pelo contrário, mas foi com muito custo, com lágrimas, com perdas, com desafios, com alegrias, com provisões, em que o missionário reverendo Ashbel Green Simonton chegou ao Brasil em 1859 para anunciar o evangelho em solo brasileiro. Gostaria aqui de fazer uma breve exposição da vida deste irmão que trouxe ao Brasil as verdades do Senhor, lembrando que aqui também já havia Robert Calley, um pastor missionário também congregacional. E assim Simonton chega neste ano, 1859, para anunciar as verdades do Senhor ao coração de um Brasil ainda muito embrionário, estava nascendo com muitas dificuldades, ainda imperial, vivendo toda a realidade da coroa e os desafios, como por exemplo a realidade dos escravos. Amados, nós sabemos também que Simonton ele veio ao Brasil depois de ouvir um sermão a respeito da importância de ser uma testemunha viva do Senhor, de ser uma pessoa que leva o evangelho, que transmite as verdades. E assim Simonton, ávido por um momento de viver o ofício da advocacia, do direito, de defender a causa, ele deixa isso de lado e se dedica integralmente às missões. E ele assim começa uma empreitada, uma investigação, no qual vocês podem se aprofundar um pouco mais no Diário de Simonton. É o diário que ele mesmo escreveu a próprio punho. E ele registra que ele é tomado pela sede da proclamação e ele escolhe então o Brasil para viver o desafio da sua vida. Simonton então vem para o Brasil com a sua família e ele começa
toda uma sondagem. Só que o que é interessante na vida de Simon é que ao chegar no Brasil ele não falava português. Então ele começa toda uma tratativa do seu ministério público no sentido da proclamação, pregando apenas para os estrangeiros que ali estavam no porto do Rio de Janeiro. Simon, então, ele começa os desafios de pregar o inglês e dia a dia aprender o português, até que depois de alguns anos, breves anos, ele organiza a primeira igreja presbiteriana, que é a Igreja do Rio, conhecida como a Igreja Catedral. E é interessante observar também que Simonton, ao edificar ali uma igreja que inicialmente tinham poucas pessoas, mas pouquíssimas, não passavam de 5 pessoas, a igreja ela avança e ele começa criando depois um jornal, que era o meio midiático da época. Depois ele começa escolhendo também meios de avançar, e aí ele começa a lançar alguns parceiros de missão para São Paulo. E assim, irmãos, estamos aqui em Paraíba do Sul. Não posso contar a história toda, senão vai ficar muito longo. Mas eu quero apenas aguçar a sua vida a respeito de que nós não chegamos aqui por acaso, nós não estamos aqui por meio de trabalho, vai acontecer, vai cair do céu. Não. Houve empenho, houve dedicação, houve um interesse de proclamar as verdades daquele que nos chamou das trevas para a luz. Queridos, e diante desse contexto, nós estamos diante do texto de Atos, onde, obviamente, o que começou em Jesus reverberou na vida dos discípulos também chegou ao coração de Simonton, e do coração de Simonton chegou também até o nosso coração. Observe que o movimento do evangelho, ele não é algo que fica apenas, ou que ficou apenas com Jesus e com os apóstolos, mas ele vem de fato reverberando, sendo proclamado, sendo anunciado por meio da igreja do Senhor. E aqui, diante do contexto, Jesus está nos seus últimos momentos com os discípulos, antes assim de ser elevado aos céus após a sua ressurreição. Então Jesus, como o Messias que venceu a morte, que ressurgiu, está fisicamente e por um último momento com os seus discípulos, dando então a última observação. E é interessante observar, meus amados irmãos, que Jesus, ele, ao dirigir essas palavras, há um conflito no contexto entre o que os discípulos esperavam de Jesus naquele último momento e o que Jesus esperava deles para o último momento. E assim, o texto é marcado pelo anseio dos discípulos. Em contrapartida também, o texto é marcado pelo que Jesus mandou fazer, pela ordem de Jesus, pelo direcionamento de Jesus. E esse direcionamento no qual Jesus dá aos seus discípulos não é um direcionamento apenas humano, no sentido de que eu, Mateus, pastor Mateus, eu vou lá, eu vou fazer e vai acontecer. Não. Mas é um direcionamento baseado na capacitação e na obra do Espírito Santo, que nos dá força, que nos dá a alegria, que nos dá de fato a razão, a emoção, o direcionamento para vivermos coisas no reino que em muitas das vezes não são de natureza terrena. O Espírito é aquele que nos conduz, o Espírito é aquele que nos leva, o Espírito é aquele que nos capacita para a missão no reino de Deus. E aqui, irmãos, a proposta central desse texto é revelar que Jesus, ao longo do seu ministério terreno, ele não construiu algo para que morresse com ele, ou ao momento de ir aos céus, ele acabou a minha obra, não tem mais nada a ser feito. Muito pelo contrário. Jesus aqui, ele está orientando os seus discípulos quanto à importância da continuidade da sua missão. Então, se existe algo que esse texto nos traz aos olhos, é que os apóstolos, assim como Jesus foi, eles deveriam ser testemunhas vivas do que é o reino de Deus sobre a terra. E dessa forma, irmãos, esse texto ele vem como uma conexão à nossa realidade, de maneira em que
Muitas pessoas estão servindo Jesus ou muitas pessoas querem servir Jesus baseado no que elas entendem, baseado no que elas acham que é interessante, baseado naquilo que eu quero fazer. Mas aqui Jesus ele vem trazer uma realidade central ao meu coração. Não importa os seus anseios, o que importa é ser testemunha viva do que eu fiz e do que eu ainda vou fazer, o que acontece no livro de Atos, na vida das pessoas que estão ao redor de vocês. E daquelas que vocês nem conhecem que precisam ir atrás também. Jesus, então, ele nos dá a responsabilidade de sermos testemunhas vivas do seu ministério. Então, hoje, baseado em todo esse enredo missionário, agosto missionário na Igreja Presbiteriana do Brasil, o 12 de agosto, o aniversário da Igreja Nacional, eu quero chamar vocês à reflexão a partir do seguinte tema: testemunhas vivas do Senhor. Eu gostaria que você hoje saísse daqui com esse tema na sua mente, não apenas na mente, mas em suas mãos. Você é uma testemunha viva do que o Senhor fez na sua vida. Então, vamos pensar aqui um pouco a respeito do que o texto nos traz. Amados, eu quero dividir esse texto em 3 momentos. O primeiro momento eu quero chamar de Jesus apareceu aos seus discípulos. Esta é a primeira cena. E como Jesus aparece aos seus discípulos? Jesus apareceu aos seus discípulos na ressurreição, em vida, em poder, com vitória, com alegria e, obviamente, ensinando os seus discípulos. Então, uma coisa que é muito marcante, mesmo após a ressurreição de Jesus, é que ele concentra a sua tratativa em dar orientações, em dar uma direção, em dar caminhos para que eles continuem compreendendo ou entenda de uma vez por todas qual é o objetivo agora a partir de Cristo. Queridos, uma coisa que é muito interessante é que Jesus ele está trazendo as últimas palavras e pensando, se você tivesse um momento com Jesus aqui agora, no sentido de vê-lo face a face, tocá-lo como eles aqui tiveram, o que você apresentaria a Jesus? Quais seriam os seus anseios diante do Senhor Jesus? Ou, o que você esperaria das palavras de Jesus? É bem verdade que o texto nos fala que Jesus aqui, após provas incontestáveis, apareceu-lhes 40 dias falando das coisas relacionadas ao reino de Deus. E é muito interessante, meus amados, como nós, muitas vezes, falamos de muitas coisas. É interessante como nós tentamos, assim, debruçar os nossos dias, desenrolar a nossa vida, baseado em muitos assuntos. Falamos talvez de política, falamos talvez do tarifaço, falamos talvez do meu interesse do futebol, do meu time de coração, mas o que me marca em Jesus é que ele, nesses últimos 40 dias, nesse intervalo entre o céu e a terra, Jesus gastou o seu tempo ou investiu o seu tempo falando das coisas do reino de Deus. E isso me leva a um cenário de humilhação, irmãos. Eu não sei vocês, mas eu confesso que ao ler o texto eu fico impactado do quanto Jesus ele é focado nas coisas do reino. E se existe uma verdade nesses caminhos de Jesus, é que ou o reino ele é central no nosso coração, ou nós dividiremos as demandas do reino com outras coisas. Logo, o reino não será central. Amados, o que esta cena realça aos nossos olhos é que Jesus ele tinha o objetivo da missão, Jesus tinha o objetivo da continuidade da missão, e esta missão envolvia se dedicar aos assuntos do reino. Baseado nisso, a segunda cena, Jesus dirige então, a partir da dinâmica do reino, uma orientação aos discípulos. Esta é a segunda cena. E qual foi a orientação? Acompanhe comigo a palavra do Senhor. E
comendo com eles, alguma sintonia aqui, comer, estar próximo, junto, ok? E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, o qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Jesus, então, dá uma orientação. Qual é a orientação? Esperar pelo sinal poderoso que era a presença do Espírito Santo sobre eles. Lembramos que Jesus ele fala do Espírito Santo em João. Nas palavras também, ele, antes da crucificação, Jesus fala do Consolador que viria, está lembrado? Queria ensinar o povo a guardar as verdades, a perseverar no caminho, a guiar o povo de Deus no caminho de retidão, de justiça, da proclamação. Então Jesus agora está falando, olha, ele está vindo. Assim que eu for assunto ao céu, ele será derramado e vocês serão batizados. O texto nos fala desse Espírito como o poder de Deus para capacitar o povo ao longo da sua jornada. E observe o paralelo, irmãos. Quando que Jesus começou o seu ministério terreno? Após o quê? O batismo? Vocês não lembram? Após o batismo do Espírito Santo. Este é meu filho amado, em quem eu me alegro. Jesus então começa o ministério e ali o evangelista narra que Jesus ele é levado ao deserto para ser? Exatamente. E Jesus vence a luta do deserto porque quem estava sobre ele? O Espírito do Senhor estava sobre ele. E mais o que estava com ele? A palavra, Silene, exatamente. Portanto, se nós queremos falar das coisas do reino, se nós queremos viver as coisas do reino, e se nós queremos anunciar as verdades do reino, só nos resta um caminho, irmãos: capacitação do Espírito e palavra no coração. E é todo este enredo que nós iremos ver ao longo do livro de Atos. Os apóstolos vivendo na dinâmica do Espírito com perseverança na palavra, perseverança na comunhão, perseverança no partir do pão, perseverança nas orações. E Deus assim ia acrescentando os que iam sendo, porque aonde o Espírito Santo está, coisas maravilhosas acontecem, irmãos. A salvação de Deus invade o coração do povo, trazendo verdade, libertação, vida, alegria. E aqui isso é muito importante, um sinal muito poderoso. Só que por outro lado, havia uma expectativa muito terrena, e essa expectativa era a expectativa dos discípulos. Verso de número 6. Então, os que estavam reunidos com Jesus perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Observe, Jesus está falando sobre o reino, Jesus está falando sobre a continuidade, Jesus está, de fato, trabalhando o coração daqueles irmãos. Eu imagino que, diante de tudo, o que eles viram, reconheceram, de fato, o Messias está conosco. Ele vai restaurar. E Jesus coloca ao coração desses irmãos um novo direcionamento. Observe, queridos, que eles esperavam ainda uma restauração livre do domínio dos romanos. Eles esperavam uma restauração onde Jesus sentaria no trono de Israel terreno e iria ali governar todo o processo. Eles esperavam de fato um Jesus que pudesse libertá-los dos problemas terrenos e das coisas que ali tivessem afligido a jornada, o caminhar, o desenvolvimento dessas pessoas. Era uma expectativa muito grande, era um anseio muito grande de ser um povo livre, de ser uma nação livre, sem a influência de outras pessoas. Mas na terceira cena, Jesus vem deixar ao coração desses discípulos um ajuste fino. Muito interessante isso. Para aqueles que gostam de ferramentas aqui aos homens, aquele torque final. Para as mulheres, aquele tempero final. Irmãos, Jesus vem deixar ao coração dos discípulos o foco do reino de Deus. Testemunhar o reino aos corações. Observe o texto e eu convido você à leitura, verso de número 7 e 8. Vamos ao texto? Jesus respondeu: não cabe
ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Samaria, e até os confins da terra. Muito bom. Meus queridos, Jesus então aponta o caminho. Martírio. Você está lembrado? Martírio, Marte. Esta é a tradução da palavra grega aqui, no qual foi traduzido para testemunha. E como eram lembrados os cristãos primitivos que morriam em prol do nome do Senhor e do reino? Qual era o nome? Quem lembra aí? Os mártires. É daqui que começa a ideia de viver em prol do nome de Deus. Tem custas, desafios, dilemas. E eu volto à ideia de Simonton porque Simonton veio ao Brasil e morreu antes dos 35 anos de febre amarela. Ele não viu muitas coisas no Brasil. Ele chega em 59 e morre anos seguintes. Não chega nem a 1870. Faleceu. Porque, irmãos, Jesus está ensinando aqui a esses discípulos o seguinte: vocês vão receber poder, o Espírito Santo estará com vocês. E qual é a ideia de ter o Espírito? É de anunciar, é de ser testemunha, é de viver em prol do meu nome, é de anunciar as verdades que vocês viram ao meu lado. É de viver de fato uma vida de consagração, de dedicação, de igreja alerta, o mestre está chamando, marchar, marchar, marchar. Essa é a ideia que Jesus trabalha no coração dos seus discípulos. E ele coloca também uma perspectiva e uma estratégia de desenvolvimento para esse testemunho. Ele coloca primeiro em Jerusalém, ou seja, num sentido íntimo, local. Depois ele coloca na Judéia, um pouquinho mais distante, mas não tão distante. Depois ele coloca Samaria, um pouco mais longe. E depois ele completa a ideia aos confins da terra. Então é uma missão, é um testemunho que começa onde você está e vai se espalhando à medida em que você vai andando, se envolvendo, indo pelo caminho. É interessante dizer também que Jesus aqui ele está colocando o evangelho para todos. Ou não é uma questão exclusiva. Não é algo relacionado a bairrismo. Eu não gosto daquela pessoa, logo ela não tem o direito ou a possibilidade de... Não, não é sobre isso, irmãos. A ordem é: sejam minhas testemunhas. E que o mundo veja, queridos, a glória de Deus por meio do seu povo redimido. Crianças, o desenho que o pastor irá propor a vocês agora é o desenho de uma pessoa. E vocês devem desenhar essa pessoa no meio da folha. À frente desta pessoa, vocês devem colocar 3 caminhos. Um à esquerda, um ao meio, um à direita. Ok, aqui do pastor, né? A minha esquerda, o meio e a direita. E em cada caminho, vocês vão desenhar no caminho da direita, vocês vão colocar um pão, ou seja, enquanto eu como, enquanto eu participo de uma festa, enquanto eu estou brincando, eu preciso anunciar o evangelho. No meio, vocês vão colocar a cruz, sabendo que anunciar o evangelho exige renúncia, desafio, luta. Então a cruz sinaliza esse caminho do meio. E o caminho da esquerda é o caminho onde vocês vão colocar a Bíblia. Por quê? Eu preciso proclamar apenas as verdades bíblicas do Senhor ao coração das pessoas. Esta é a ilustração. A você, pai, desenvolva as imagens ao coração do seu filho ao longo da semana. Aos adultos, quais são as aplicações que eu quero deixar ao coração de vocês? A primeira, ajuste o seu pensamento quanto ao direcionamento de Jesus. Irmãos, muitos ainda estão perdidos e sem foco quanto à realidade de Jesus para o reino dos céus. Muitos estão achando que o reino dos céus é reino para bênção.
Muitos estão achando que o reino dos céus é um reino para resolver seus problemas. Muitos estão achando que o reino do céu é para você se sentir bem, se sentir agradável, legal, muito bacana. Muito pelo contrário, irmãos. O reino dos céus é lugar de trabalho. O reino do céu não é lugar de preguiçoso. O reino do céu é lugar de anúncio. O reino dos céus é lugar de entrega. O reino do céu é lugar de discípulo que entende que Jesus é Senhor sobre a sua vida e por isso ele se envolve com as causas do reino, sejam elas quais forem. O que nós temos que ajustar diante do Senhor é muitas das vezes essa visão turva, embaçada dessa cultura egocêntrica. Essa cultura, como eu falei no domingo passado, de clientela, que é o que eu quero, o que eu penso, o que eu acho. O que eu penso, o que eu quero, o que eu acho, não são marcas de discípulos do Senhor. Não são marcas de pessoas que de fato são testemunhas vivas do Senhor. Porque aquele que é testemunha viva do Senhor, ele está comprometido com o anúncio do Evangelho por meio da sua vida. E eu não estou falando apenas no sentido de proclamação, eu estou falando no sentido de testemunho de vida, seja por meio da sua fala, seja por meio do seu comportamento, seja por meio daquilo que você faz ao longo da sua história, em todos os sentidos. Queridos, nós precisamos ajustar os nossos anseios, sabe por quê, irmãos? Porque quando os nossos anseios pessoais são maiores do que o sinal de Jesus para as nossas vidas, nós vivemos de maneira equivocada. Nós não buscamos o reino pelo motivo certo, nós não vivemos o reino com a devida disposição, nós não entregamos tudo o que temos, o que somos nas mãos do Senhor. Por quê? Porque os meus anseios estão na frente. Então, eu prefiro, assim, sonhar, buscar e desejar as questões terrenas que me agradam. E aí o reino, ao invés de ser um reino de alegria, ele passa a ser um reino de peso. Sabe aquele cara chato, questionador? Você fala, mas não é assim, mas não é assado, mas não... Irmãos, o reino, ele não é alinhado pelas minhas questões particulares, mas ele é alinhado por aquilo que Jesus me mandou fazer. Ser testemunha. E aqui eu quero deixar uma ilustração ao coração da igreja. Amados, é muito interessante como muitas pessoas estão vivendo buscas terrenas e não buscas espirituais, a saber, o reino de Deus. Como assim? As pessoas estão tentando completar as suas vidas com posse. Eu quero te dizer o seguinte, você vai nadar, 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 você vai trabalhar, 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 você vai fazer serão, 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 e você vai morrer na praia. Sim, você pode arrecadar, você pode conseguir muitas coisas, mas, meu amado, essas coisas não compram a sua vida no reino. Essas coisas também não revelam quem é você no reino. O que eu não estou dizendo aqui para você ter uma vida miserável, muito pelo contrário, para você trabalhar, prosperar, crescer, mas eu quero dizer para você, o que mais importa é a partir dessas coisas ser uma testemunha viva e fiel do Senhor, irmãos. Quantos são aqueles que ainda estão aí cantando músicas triunfalistas? Eu estou esperando, eu vou receber, a minha vitória vai chegar. Amados, a nossa vitória já chegou. Jesus é a nossa vitória. E aí você talvez esteja esbarrando aí na internet com alguns coaches. Não, você precisa romper os limites da sua vida. Você precisa avançar. Você precisa superar. Você precisa produzir resultados, a palavra do momento, extraordinários. Um frio que só Jesus em Paraíba do Sul, 6 graus. Você acorda para trabalhar, com certeza aqui 90% que bota mais 5 minutos no despertador. Sim ou não? E aí você tá lá no Instagram, resultados extraordinários. Ah, irmãos, pasme. Não é sobre isso, queridos. Não é sobre isso. Nos últimos momentos com os seus discípulos, Jesus, ele não olhou para as questões terrenas, mas Jesus ajustou a visão do seu grupo para algo maior. Sejam minhas testemunhas. Eu quero
revisar algo ao seu coração. Se estamos aqui, estou falando isso desde o início do culto. Se estamos aqui, seja ouvindo a palavra pela primeira vez ou já alcançados pela obra do Senhor Jesus, é porque alguém testemunhou sobre a sua vida. Se você ouviu pela primeira vez, alguém com certeza te chamou, vamos para a igreja. Ou, o evangelho é isto. Se você está convicto, da mesma forma. Alguém já anunciou o seu coração. O Espírito Santo já fez a obra, não foi essa pessoa, foi o Espírito Santo, ele só foi um instrumento. E pelo poder do Espírito assim, irmãos, nós cremos que quando ajustamos os nossos olhares com os olhares do reino, o Espírito Santo faz existir, habitar em nós uma nova natureza. Porque quando o Espírito Santo toca o outro pecador, existe a realidade de sermos novas testemunhas do Senhor. E como isso acontece? Segundo a aplicação. Acontece porque o Senhor nos toca, e Ele nos toca para sermos testemunhas vivas do seu amor. Portanto, tenhamos atenção ao chamado de Jesus. Nessa segunda aplicação, irmãos, eu quero, mais uma vez, levá-lo à ideia, com o poder do Espírito Santo, sejam testemunhas do Senhor. O poder vem do Espírito, mas, lembrem-se disso, o poder vem do Espírito, mas o arregaçar as mangas, ir ao encontro do outro, falar de Jesus, isso é nosso. Jesus não fará isso por você. Igreja do Senhor alerta a uma obra a ser desenvolvida por nós, e Simonton já morreu. Os apóstolos também já morreram. Jesus está elevado aos céus, vive e reina e voltará. Queridos, então, busquemos esta obra e nos dediquemos a ela com amor e tremor. E eu quero contar aqui um testemunho da nossa igreja. Já que estamos falando da Igreja Presbiteriana do Brasil, obviamente temos que falar da nossa igreja, a Igreja Presbiteriana de Paraíba do Sul. Ao longo do meu trabalho pastoral aqui nesta igreja, ao lado da minha esposa, eu fiz uma visita que me marcou muito, e essa visita foi a visita da nossa irmã Ana Maria, mãe da Viviane, irmã da Dona Ruth. E lá, Dona Ruth, algo muito interessante que aconteceu foi ouvir como esta igreja nasceu. Numa área rural, lá pelas bandas de 1900 e tanto, com uma família que tinha sido alcançada e que se mudou de um lugar para o outro, e não havia igreja presbiteriana na cidade, e eles começaram no quintal de casa, testemunhando primeiro entre eles, depois chamando outros ao mesmo testemunho. E é muito interessante observar que quando a Ana Maria ia contando as histórias da Dona Ana Maria, olhando para o cenário, eu ficava pensando nos desafios que nós temos aqui, estruturais, os desafios da vida, da dinâmica da igreja. E à medida em que ela ia contando, eu falava, Senhor, eu não tenho tanto desafio assim não. Porque ela ia contando o quanto a família de fato arregaçou as mangas, foi à luta, marchou para que eu e você estivéssemos aqui hoje, irmãos. Uma igreja com um espaço físico, uma igreja bem acolhida, ouvindo a mensagem do Senhor. Só que os primórdios desta igreja não foram assim não. E a Dona Ana contando dos relatos, e aí houve um momento em que as lágrimas obviamente rolaram, porque existe um laço que eu quero trazer a vocês, que de fato aquele que se envolve com a obra de Deus colhe frutos, irmãos, para a vida toda e para a vida daqueles que estão chegando no reino de Deus. Sem dúvidas, os irmãos que semearam esta igreja no passado talvez não teriam a ideia de que pudéssemos chegar aqui hoje dessa forma. Projetaram? Creio que sim. Mas eles não viram o que nós estamos vivendo aqui.
mas isso nos dá base para continuar trabalhando e olhar para frente, esperando do Senhor novas pessoas que irão chegar. Além disso, irmãos, observemos ainda que o testemunho do Evangelho não cessou com Jesus, não cessou com os apóstolos e muito menos com Simonton. A responsabilidade do testemunho continua conosco, rumo ao encontro das novas pessoas. Queridos, e assim eu quero deixar ao seu coração nessa noite como aplicação. Não perca a oportunidade de testemunhar o Evangelho ao longo dessa semana. O apontamento da rota da esperança de Jesus está em você. O mundo espera de nós o anúncio que está na sua vida que te transformou. Você não vem aqui todo domingo à toa. Você está anunciando alguma coisa, portanto, fale do amor de Jesus e aponte os caminhos de salvação. Pastor, onde, quando, como? Querido, há alguma pessoa ao seu redor que não ouviu na sua casa? Testemunhe essa semana, eu lanço o desafio ao seu coração, chame essa pessoa, ore com ela, abre a Bíblia. Irmãos, não precisa aqui fazer a exposição que o pastor Mateus está fazendo, mas conte o que Deus está fazendo na sua vida, ou seja, seja uma testemunha. E aí é um desafio maior, né? Porque aí a pessoa vai olhar e vai ver se você de fato é uma testemunha do Senhor. Mas fica ao seu coração. Há alguém na sua rua? Cria uma estratégia. Vai tomar um café. Vai se aproximar. Uma estratégia que nós estamos perdendo com o povo de Deus. Meu amado irmão, dê presente. Você sabe que o vizinho está preparando o aniversário. Eu sei, ele não te chamou. Ok, mas vai lá e entrega o presente. Você não quer a festa. Você quer a ponte com o evangelho. Leve um presente, sabe que ele lá é botafoguense, compre um caderno, vai lá aqui, ó, uma agenda anual, um presente para você de coração, posso orar por você, crie estratégias, seja dinâmico, ativo, e eu repito, querido, não vai cair do céu, você não mora onde você mora por acaso, Deus não te deu os vizinhos que você tem por acaso, Deus não te deu os amigos de trabalho por acaso, por mais difíceis que eles sejam. Você tem um plano, e o plano é anunciar a salvação do Senhor. Olhando para o bairro da mesma forma, olhando para a cidade da mesma forma, e eu espero que até os confins da terra, que dessa igreja saiam missionários e missionários do Senhor. Mas essa missão começa na igreja local, começa na sua vida. E eu quero aqui fechar este bloco, irmãos, contando a história, mais uma ilustração de um pastor presbiteriano que foi para uma cidade, e a cidade ela era muito pacata, não tinha assim, grandes desenvolvimentos, e ele ali precisava plantar uma igreja. E é interessante que a parte que mais movimentava a cidade era o cemitério. Aí você, como assim, pastor? O cemitério vai movimentar a cidade? Sim, porque era a única cidade da região que tinha um cemitério. Então, todo o sepultamento da região era feito na cidade. E, logicamente, o pastor, eu não consigo ter o contato com todo mundo. Então, o melhor lugar para anunciar a mensagem da salvação a um coração perdido é num momento de... E aí ele vai, Dona Glória. E aí ele vai para o cemitério. Eu ouvi o pastor contando essa história. Ele vai para o cemitério e ele começa, então, a fazer um programa como este, escrever uma pastoral no programa, deixar os dias de encontro da igreja, ok? E ele começa a viver no cemitério. Todo dia ele ia no cemitério. E ele conta que, encurtando a história, ele conta que ele chegava no cemitério e de um modo proposital, e repito, e lembrando os irmãos, melhor dizendo, ele vai com a gola clerical, lembrando que isso não é um utensílio católico. Lembrando os estudos da escola dominical, a gola clerical foi inventada por um ministro presbiteriano na Escócia, ok? E ele, estrategicamente, ele vai de gola clerical, ele coloca um brochezinho de uma cruz e ele fica lá com uma Bíblia na mão, sentado, vendo o movimento. Ninguém tinha convidado ele para estar no momento, mas não tinha padre, não tinha pastor, não tinha ninguém, olhavam para o lado, pastor,
Quer dar uma palavra? Ou seja, ele ficou em casa parado? Ele ficou estático? Ele pensou numa realidade, ele pensou num contexto, ele pensou na dor e ele pensou naquilo que poderia resolver a dor daquelas pessoas, o evangelho. E na oportunidade, o pastor começa a falar do amor de Jesus semanalmente no cemitério. E ele falou que por um longo tempo o cemitério foi o púlpito dele. Profundo isso, né? Pensa na imagem aí. Você fazer de uma capela uma oportunidade de esperança. E ele ali conseguiu plantar a igreja naquela cidade, com muitas famílias que ouviam a mensagem do evangelho e começaram a se encontrar com Cristo por meio da evangelização. Pastor, o que você quer dizer com isso? Deus tem te dado oportunidades. Deus tem te dado a vida. Seja uma testemunha do Senhor. Eu quero concluir essa mensagem, irmãos, caminhando para o final. Se estamos aqui, é porque o Senhor usou alguma vida para testemunhar a sua obra de salvação no nosso coração. E ao longo dessa semana eu digo a você, encerrando essa mensagem, seja uma testemunha viva e poderosa nas mãos do Senhor. Falei isso com o André hoje pela manhã. O que tem mais me deixado triste é que muitas das vezes temos uma mente cheia de versículo bíblico decorado, cheia de doutrina, de teologia, de pensador A, B e C, mas mãos, vazias. O que Jesus chama o que Jesus chamou, o que Jesus fez por meio da vida desses apóstolos é o seguinte: lembra o que vocês aprenderam de mim? Vão lá e agora aí façam. É hora de botar a mão na massa. Deus os abençoe.